Não é muito difícil encontrar uma pessoa que acredite em Deus e que não frequente uma igreja. Muitas delas, talvez até já frequentaram no passado alguma denominação, mas por inimizade ou até mesmo falta de tempo, deixarão esse hábito de lado. Querendo ou não, vivemos em um mundo muito acelerado. Muitos de nós trabalham nos finais de semana e, por isso, acaba sendo difícil até mesmo encontrar tempo para a família ou para a saúde. E em meio a esse mar de problemas que precisam ser resolvidos, acaba sendo a opção de muitos decidir não se reunir em uma igreja. Em Mateus 7, verso 21, o nosso Salvador Jesus Cristo nos alerta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito comum ver pessoas falando que precisamos ir à igreja para ser salvos, e outras falando que, independente do lugar, o importante é acreditar em Jesus e nas suas palavras. O fato é que, em muitos dos casos, nenhuma dessas pessoas cita realmente a palavra de Deus. Através desse gesto, a Bíblia fica de lado, e acaba ficando muito mais fácil continuarmos no erro. Mas, afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre a necessidade de frequentar uma igreja? Na Bíblia, vemos que a primeira igreja, ou seja, um lugar específico de adoração, foi para o povo de Israel, quando Deus livrou eles dos egípcios. Esse relato lemos em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, mesmo sendo onipresente, ou seja, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus estabeleceu um lugar onde pudesse se encontrar de forma mais pessoal com seu povo. E mesmo depois de serem abolidos os rituais do santuário, ele instituiu a igreja como lugar para se encontrar com seus filhos. Isso tudo com o mesmo propósito. Um lugar onde seus filhos pudessem se encontrar em espírito de adoração para levar a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. Outro fato muito interessante lemos em Lucas capítulo 4, verso 16. Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Como vemos nesse verso, era um hábito do nosso Senhor Jesus Cristo frequentar as sinagogas, que hoje, na nossa cultura, seriam as igrejas. Esse costume fica mais claro ainda quando lemos em Lucas capítulo 2, o relato de quando Jesus se perdeu de seus pais no caminho de volta para Nazaré. Nessa ocasião, eles haviam viajado para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa e só encontraram Jesus 3 dias depois, quando voltaram para Jerusalém e avistaram ele no templo. E ao Maria perguntar o porquê de Jesus ter continuado ali, ele respondeu: não calcularam que estaria aqui no templo, na casa de meu pai, pois preciso tratar de seus assuntos? Nesse momento, Jesus tinha 12 anos, e podemos ver que não foi somente quando Jesus começou seu ministério que ele tinha o hábito de frequentar o templo. Na realidade, um dos conselhos que Paulo nos dá em Hebreus 10, 25 é: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. De modo claro, Paulo ensina que os cristãos não devem deixar de congregar como é costume de alguns, e que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais devemos ir à igreja a fim de nos prepararmos. E se esse conselho era válido há cerca de 2000 anos, nós ainda mais devemos levar ele em consideração. O fato é que mesmo assim você talvez não se sinta confortável em uma igreja. Saiba que esse sentimento é normal, já que as pessoas que estão na igreja são pecadoras como eu e você. Nela, infelizmente, vamos encontrar mentirosos, caluniadores, orgulhosos e amantes dos prazeres do mundo. Como Jesus ensinou, o joio e o trigo devem existir até o último dia, quando ele vai separar uns para a vida eterna e outros para a morte e vergonha eterna. Então, sabendo disso, saiba que você vai para a casa de Deus não por outras pessoas, mas para ter um encontro real com o Rei dos Reis. O grande dia da volta de Cristo se aproxima. Não compensa ficarmos longe de Deus porque nos ofendemos com alguma pessoa ou situação que vimos lá dentro. Mesmo que seja difícil, peça ajuda ao Senhor. Tenha certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Para finalizar esse estudo, eu convido você a ler as palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, verso 1.